ficar de pé, por favor. Sabemos que a honra e a glória sempre foi e sempre será do Senhor, mas vamos receber com alegria esse meu amigo, esse meu irmão em Cristo, esse homem de Deus, Pastor Márcio. Amém? Senhor, eu quero te dar graças, Senhor, por este momento tão especial que vamos receber a Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Para onde iremos nós, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Fala conosco, fala com a Tua igreja. Repreenda, Senhor, todo espírito de apatia, de credulidade, que cada mente seja sensível somente à Tua preciosa voz. Colocamos diante de Ti o Teu Filho, o Teu servo, Pai amado, Pastor Márcio, que ele seja boca Tua para nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Amém? Pode ter uma aguinha para ele, por favor. Bastante água, por favor. Aguinha, 1 litro. A paz do Senhor, os irmãos. Falou bastante. A comida estava salgada. Traz dois. Queridos, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Louvo a Deus por essa igreja, por essa casa, pela vida do pastor Carlos, família. Sempre que venho aqui, quero deixar isso registrado, muito bem recebido. E louvo a Deus por isso, essa comunhão, esse amor, no qual nos reunimos em nome de Cristo Jesus, tá? Amém. Então, sou muito grato a Deus pela oportunidade também. Essa oportunidade que eu estou tendo, né? É o momento obrigado, irmão. O momento máximo da comunhão entre pastores é quando eles dividem o púlpito. Aí você pode entender, de fato tem comunhão, é um amigo em Cristo. E louvo a Deus pela sua vida, pastor Carlos. Eu pela sua. Queridos, sem mais delongas, vamos abrir em Êxodo, capítulo 1. Livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, capítulo 1. Mês da família, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Falaria de um outro evento, mas a prova o Senhor me conduzir e eu estou muito alegre com essa palavra. Amém? Todos acharam? Amém? Êxodo 1, versículo 1 somente, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família, dependendo da versão, cada um com a sua casa. Esses são os nomes, né? O fato é que cada um entrou com a sua família, com a sua casa. Amém? Podemos assentar. 12 famílias e o propósito de Deus. 12 famílias e o propósito de Deus. É o que vamos discorrer de maneira reflexiva nesta noite. Nosso Deus tem propósito. Eu não encontro apoio bíblico e teológico para afirmar que o meu Deus sonha. Sonhar é ter algo fora do teu alcance que você torce e pede a alguém para que aconteça. A quem Deus vai pedir? Como Deus, que tudo que Ele fez e criou com a sua palavra, vai torcer para que algo aconteça? Ele não sonha.
Ele determina e Ele concretiza. Amém. Esse é o nosso Deus, de extrema soberania. E soberania não é algo que se negocia para colocar em prática. A soberania se exerce. E aquele que lhe envolve há de se dobrar diante da sua soberania e da sua autoridade. E, para tanto, o propósito de Deus com essas famílias tem muito a ver conosco. Tem muito a ver com a nossa casa, com a nossa família. Eu estou lendo, na versão Nova Almeida atualizada. Então pode ser que na sua atualizada, que não é nova, ou quem está aí com outra versão, alguma coisa diferente, mas a ideia geral do texto será a mesma, pode ter certeza. Estas famílias entraram no Egito. Essas famílias não entraram ali para passeio. Vamos ler já o nome dos cabeças dessa família, que está nos versículos subsequentes. Mas eu quero deixar isso registrado. Eles não entraram lá para um passeio, eles não entraram ali no Egito, porque isso era plano deles. Essas famílias só entraram ali por causa das circunstâncias que Deus permitiu na terra deles e em volta deles. Então, esse foi o único motivo pelo qual eles entraram ali. Não tinham planos, não pensavam em entrar ali, não pretendiam entrar ali. Era uma terra estranha, era um povo diferente, um povo que tinha lá os seus deuses separadamente, a sua cultura separadamente, tudo diferente dele, um povo politeísta. E eles, como um povo monoteísta que cria e seguia um só Deus, não deveriam se misturar, até porque o próprio Deus determina isso, que não haja mistura, que não haja consenso. No Novo Testamento nós vamos ouvir que comunhão há entre luz e trevas, não há comunhão. Então, o cabeça que era Jacó, de todas as famílias, as famílias respectivamente em 12 representam os seus filhos, e ele determinava o que eles iam fazer ou não, porque ele era o patriarca, ele estava na sequência, Abraão, Isaac, agora era ele, Jacó. E o que fazer com essa família que começou a passar fome? Começaram a padecer escassez de alimento. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma das maneiras de Deus falar conosco. Deus não somente fala quando um profeta se levanta ou quando um pregador assume a tribuna. Deus fala também através das circunstâncias à nossa volta. Em nenhum momento Deus se volta para Jacó e diz que ele tem que ir para o Egito. A comida foi acabando e a notícia chegou: só tem comida no Egito. Então nos resta fazer o quê? Ir para o Egito e comprar comida. Não tinha outra coisa para ser feita. Então eles eram obrigados a fazer esse processo, ir ao Egito e trazer a comida para eles, ir ao Egito e trazer a comida para eles. Mas o Deus de propósitos, que rege a história, que regia a história desta família, que rege a história da sua família, da sua casa, ele já tinha enviado José para o Egito. Não da maneira que José poderia escolher, porque se ele pudesse escolher, ele não chegaria no Egito da maneira que ele chegou, vendido, surrado, humilhado, como escravo, maltratado. Mas havia um propósito. Repitam comigo essa palavra: um propósito. Havia um propósito de Deus naquilo tudo. Deus não se predispôs a falar com José qual era o propósito imediatamente, mas aquilo iria ser revelado ao longo do tempo. Então quero desafiar você, ouvinte, a olhar para a sua vida, o que tem acontecido nos últimos dias. Será que Deus não está falando algo com você? Permitindo certa escassez, permitindo certa dificuldade, tirando os teus olhos de um local e mudando para um outro local, para uma outra região, porque esse era o propósito de Deus nesse texto. Aqui não veio um profeta e disse: vocês vão ter que ir lá comprar. Não, eles deduziram isso, eles entenderam isso. Se não quisermos passar fome, vamos ter que ir ao Egito. Com muita cautela, Jacó reúne a família, recomenda, instrui eles e aguarda ansiosamente o retorno deles. Eu queria ler com vocês, deixe marcado o Êxodo 1,
Gênesis 42, um pouco mais atrás, Gênesis 42, apenas um versículo, diz assim: Gênesis 42, versículo 2, versículo 1 e 2. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então a preocupação de um cabeça da casa, da família, alimentar a sua casa, ter alimento para a sua família, ter comida, ter expectativas boas em relação ao alimento. Ele viu aquilo acabando, ele soube onde ele tinha, ele falou: não adianta nós ficarmos um olhando para os outros, nós temos que tomar uma providência e ir atrás do alimento. E assim eles fizeram. Jacó ordenou: vá até lá, comprem cereais para que vivamos e não morramos. E depois que Jacó, já chamado de Israel, partiu em direção ao Egito, ainda em Berseba, ele oferece sacrifícios a Deus. Ele busca a Deus, ele busca estar limpo, ele busca a face de Deus. Venha no capítulo 46, passa aí algumas folhas, capítulo 46, do 1 ao 4, 12 famílias e o propósito de Deus. Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte para lá. A mão de José fechará os teus olhos. Então, quando é interessante isso aqui, através das circunstâncias, Jacó entendeu que era Deus que estava falando com ele, e ele assume uma postura: não vai dar para ficar aqui, indo lá, comprando e voltando. Nós vamos ter que ir todos para lá, até porque aqui ele já sabia que quem estava lá, e era o segundo do Egito, era o seu filho, José. O filho que ele pensou que tinha morrido, o filho que foi vendido pelos seus irmãos. Então ele prontamente, alegremente, se volta a tomar essa difícil e importante decisão, porque era migrar para uma terra, mais uma vez, de muitos deuses, de outra cultura. Lá não tinham os amiguinhos deles, era um povo estranho. Lá eles chegariam para trabalhar para comer, porque era normal um povo agrícola sofrer um período de fome. Algum problema na plantação, algum problema com a chuva, algum problema com outra coisa qualquer, foram roubados. Então eles sofriam esse momento de escassez, eles tinham que fazer alguma coisa. E ele toma essa providência, parte em direção ao Egito, e Deus disse para para Jacó: já quero chegar em Moisés. Ele disse para Jacó: eu estou nesse negócio, não tenha medo de ir para lá, a minha mão irá com você, eu sou com a tua família. Amém. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Quantos aqui creem no Senhor Jesus Cristo? Então será salvo tu e tua casa. Isso é promessa. Eu também tomo posse e não abro mão. Sou eu e a minha casa, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não é isso que você está vendo, mas é isso que eu creio. Porque o que Jacó via, irmãos? Ele não via nada. Havia uma enorme expectativa sobre o que poderia acontecer de positivo e de negativo com a sua família, inclusive ser extinta. Porque esse era o maior medo de um membro do povo do Oriente: acabar a família, acabar o patriarca, não ter descendente, a esposa não conseguir gerar filhos, eles se sentiam amaldiçoados.
Então todo cuidado, mas aqui ele ouve, quando ele para prestar culto, quando ele para adorar o Senhor, oferecer sacrifício, quando ele para reconhecer os seus pecados, quando ele para oferecer adoração, então o Senhor se volta para ele e diz: eu estou nesse negócio, não tenha medo, continue. Deus revelou para ele parte do seu propósito. Digam graças a Deus. Voltem lá em Êxodo capítulo 1, do 2 ao 6, diz assim: cada um com a sua família, final do 1, versículo 2. Os cabeças da família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Até o 6, né? Eu já adiantei aqui o 7. E a ideia é a seguinte: se você contou desatentamente, você contou 11 cabeças de família, mas na verdade são 12, porque José já estava lá. Então 12 famílias e um propósito de Deus, que vamos descobrir no desenrolar desse texto. O texto já nos informa que nem mesmo a morte de todos eles, né, a cronologia aqui dos acontecimentos em Êxodo, ela não está em ordem. Então você vai ler uma coisa que ainda parece que vai acontecer de novo num texto posterior, e num texto mais à frente você vai ler algo que era para estar lá no início. É assim mesmo, por toda a Bíblia há de se ter da nossa parte um esforço para compreender. Então entrou e morreram, mas o fato é que apesar de morrerem essas 70 famílias, essas 70 pessoas que eram compostas de 12 cabeças e 12 famílias, não morreu o propósito de Deus. Então aquilo que Deus planeja, irmãos, não tem como desfazer, não tem como dissolver, não tem como o inimigo entrar e pisar. É como disse aqui o pastor Carlos: quem colocou o nosso pastor Luiz lá não foi o diabo. Então a ideia que alguns irmãos têm é que o diabo tem tanto controle da coisa e que Deus fica assim, como que roendo unha de lado. E agora? O que será que vai acontecer? Não! Existe a soberania. Então tudo o que acontece, não só ele tem o controle, como ele permite. Digam graças a Deus. E aqui entraram as famílias, morreram, o plano de Deus continua, o propósito de Deus continua. Mais uma vez, versículo 7, mas os filhos de Israel foram o quê? Fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Deus já havia falado a Jacó, a Abraão e também a Isaac, que fariam deles o quê? Uma grande nação. E ele começa a cumprir esse propósito. Então, de uma maneira que as pessoas começaram a qualificar de incompreensível, esse povo ia se multiplicando, uma coisa assim assustadora, o crescimento que esse povo tinha na terra da aflição, na terra da dor, na terra da vergonha, na terra da humilhação. O propósito de Deus em andamento. Então quem olhava de fora, está vendo? Não era de Deus, eles foram para lá e morreram, mas era de Deus, porque Deus estava no controle, assim como está no controle da tua vida, assim como está no controle dessa igreja, assim como está no controle da minha família e da sua família. Você tem entregado a tua família nas mãos de Deus? Deus está no controle daqueles. Eles dizem que não querem vir, eles dizem que não vão vir, eles debocham da igreja, eles riem de você, zombam do teu louvor, zombam da tua oração, mas Deus está agindo na vida deles. Continue semeando a palavra, continue crendo que o milagre vai acontecer diante dos teus olhos. Quantos creem? Eu creio. O milagre diante dos meus olhos, e o Senhor será
levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para que para que não se multiplique, e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lutem contra nós e saia da terra. Um novo rei sobre o Egito se levantou. Não conhecia José, o que ele via era só o crescimento do povo. Mais uma vez, uma coisa assim assustadora, anormal, o crescimento, que estava tudo dentro e encaixado de um propósito que Deus tinha com aquele povo. E cresce, e cresce, e cresce, e cresce. O faraó, quando diz rei do Egito e faraó, estamos falando da mesma coisa. Olha, temos que anular esse povo. E o que é interessante é que tudo que ele temia aqui, eles vão se unir com alguém, eles vão embora, eles vão guerrear contra nós. Tudo isso aconteceu. Então ele tinha uma visão militar muito boa. Eles estão mais numerosos, eles estão crescendo muito, nós temos que impedi-los, nós temos que pará-los. Um novo rei, com astúcia, fez o povo de Deus sofrer. Ele tinha medo de ser vencido em um possível confronto, como esse povo. Ele tinha medo daquele povo sair da terra, por isso ele agiu. Mas ele não conseguiu frustrar os propósitos de Deus. Apesar de ser rei, apesar de mandar em tudo, não conseguiu frustrar os propósitos de Deus. Porque operando Deus, quem impedirá? Então Deus estava agindo. O que eu acho interessante no texto é que Deus não impede o seu povo de sofrer. Deus não impediu o seu povo de ser afligido, de passar por vergonha, por necessidade. A coisa vai piorar para eles. A maioria de vocês já conhece o capítulo 1. A coisa vai piorar extremamente para o povo de Deus. E os Deus desse povo não impediu o sofrimento, como ensinam alguns segmentos que se dizem cristãos. Se próprio Cristo não foi impedido que ele sofresse, como que os seus seguidores não vão sofrer? Como que seus seguidores não serão provados? Como que você não será avaliado, trabalhado pelo Senhor? Pois é assim que Ele faz com todos os seus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Levanta a tua cabeça, tenha bom ânimo. Deus está contigo. Versículo 11 ao 14 diz assim: e os egípcios puseram sobre eles quem? Os israelitas, feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhe amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho do campo. Todo esse serviço lhe era imposto com tirania, o sofrimento. Então o povo de Deus, irmãos, deve parar de olhar para o sofrimento e para a aflição e achar que está desamparado de Deus, e achar que Deus deu as costas, deve estar tratando com outros, deve estar abençoando outros, não está vendo o que eu estou passando. Tudo, repita comigo, igreja, tudo, absolutamente tudo está no controle do teu Deus. Não tem nada que escape. Não tem nada, não tem o que possa ser feito para nós ajudarmos esse Deus, auxiliarmos esse Deus.
Tudo está no controle dele. E essa situação estava no controle de Deus, com muito sofrimento. Olha, tiraram o horário de descanso, multiplicaram a hora de trabalho. Agora o barro chegava para eles quase pronto, agora eles tinham que trabalhar o barro. Eles viviam dentro da olaria dia e noite, trabalhando, fazendo tijolos, porque era a maneira que esse faraó entendeu: se eu fizer isso, não tem como eles se multiplicarem. Mas o texto foi muito claro para nós assim: quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. 12 famílias e o propósito de Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. Amém. Ele disse a Abraão, Ele disse a Isaac e Ele disse a Jacó: vou fazer uma grande nação. Glória a Deus. Fato é que esse povo ainda estava dentro de uma nação. Eles ainda não eram uma nação, eles sequer tinham a sua terra. E todo o trabalhar e o agir de Deus era em volta de manter a palavra dele, cumprir a palavra dele, guiar a vida desse povo. O propósito de Deus era uma grande nação, e apesar de toda a tirania, que significa o quê? Opressão, injustiça, crueldade, apesar de tudo isso de Faraó, os planos de Deus não foram parados. O povo continuou crescendo. Os resultados das ações de Faraó não eram satisfatórios para ele, pois o povo continuava crescendo. E como se não bastasse torná-los escravos, Faraó teve uma outra ideia: matar todos os meninos. Do 15 ao 19, diz assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que vocês fizeram isso, deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Olha para cá. Ai, gente, quando você entra no texto bíblico, parece que algo diferente acontece com você. Vamos entrar nesse texto. Agora Faraó interfere diretamente nas famílias. As famílias que Deus disse que iria crescer, ele entra ali e interfere. Se for menino, matem. Numa época que não tinha ultrassom, dá para você imaginar a angústia de um israelita vendo a sua esposa grávida? Não tinha ultrassonografia. E eles deviam ficar assim: é menino ou menina? Eu não sei. Apesar que as pessoas mais antigas, elas têm uma maneira, né, de olhar a barriga, aí olha a barriga e diz: é menino. Isso às vezes dá certo, né? Quem conhece gente assim? É impressionante isso. Não, pelo jeito está meio redondo, está bicuda, está estufada, sei lá o que ela... Eu sei que algumas senhoras, né, elas chegam a essa conclusão, mas isso não é suficiente para amenizar a dor e a aflição desse povo, que via sua esposa grávida. Imagine a primeira, a família recém-formada, o primeiro neném sendo gestado ali naquele ventre, em gestação naquele ventre. É menino ou menina, né? Porque se for menino, o Faraó falou que vai ter que matar, né? E agora, se você perceber, ainda não, as parteiras eram hebreias. Então por isso elas temeram o Senhor e não cumpriram a ordem de Faraó. Porque, cara, gente, matar um recém-nascido, misericórdia, sem palavras. Como que é assim? Não, é menino, mete o pé, cadê a faca? Mate. Então elas, não vamos fazer isso, ele vai esquecer, ele está maluco, eu não vou fazer isso. E aí diz o texto: temeram eles, não fizeram. Mas isso não chega aos ouvidos de Faraó. O que ele vê é que o povo continua crescendo. Ele vê: não, esse negócio não está dando resultado. E aí ele vai até elas: o que está acontecendo? Olha, uns dá para matar, mas outros, quando eu chego, já tiveram filho e já foram embora. São ligeiras, são rápidas.
Foi uma das maneiras dela sair pela tangente com o faraó. E sofreram demais. Era um povo de Deus, sim ou não? Sim. Deus permitiu que matasse os filhos deles, sim ou não? Sim. Você está conhecendo um pouco mais do teu Deus? Não, Deus não vai permitir, porque eu sou de Deus, eu tenho uma aliança. Irmãos, os propósitos de Deus são insondáveis. Paulo aos Romanos chega a dizer que a mente de Deus, ela é inescrutável. Você não tem como sondar. Isaías vai dizer que os pensamentos dele é mais alto do que o nosso. Então quando você pensa que é o mal que está sendo feito a você, na verdade é o bem que está sendo feito a você, porque no final o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Como que você acha que a pessoa que não tem Deus olha para nós em meio à nossa dor e à nossa aflição? Domingo a domingo, irmão. Ele sabe da tua prova, ele sabe o que você está passando. E aí domingo, horário do culto, vai lá você com a Bíblia, com a família. O vizinho vai ficar assim, não é possível. Esse camarada está passando, que essa mulher está passando. Eles vão para a igreja todo domingo. E com isso, o nome do Senhor está sendo glorificado através da tua vida. Porque apesar do que possa acontecer, você não desiste de Deus. Você não abre mão de ser um adorador. Você não abre mão de servir. Você não abre mão de estar. Você não abre mão. Glória a Deus. Apesar dos apesares. Irmãos, sabe qual foi a recompensa de Deus para as parteiras por temerem ao Senhor? Alguns de vocês já leram, né? Deus recompensou essas parteiras. Temeram ao Senhor. Temeram. Não vamos fazer isso. Não era a vontade de Deus. Não vamos tomar essa decisão. Temeram ao Senhor e cooperarem com os propósitos do Senhor. Qual foi a recompensa? Versículo 20 e 21. A recompensa das parteiras. E Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Mais o que? Mais o que? E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu. Não está escrito na tua Bíblia? Eu quero ouvir vocês falando. Ele, o Senhor, lhes constituiu. A ideia de família, que é uma ideia de Deus, é algo tão bom, que é possível esse Deus recompensar alguém, dando a esse alguém uma família. Isso começou com Deus, gente. Ele faz Adão, ele olha assim, mas não é bom que você fique só. Eu vou fazer uma adjuntora. Eu vou fazer alguém para estar ao teu lado. E aí surge a ideia de família. E essas parteiras, que evidentemente não tinham família e tinham esse ofício, esse trabalho, receberam como recompensa de temer e colaborar com os propósitos de Deus, famílias. A NVI, a versão NVI diz assim: concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Você preservou o propósito de Deus, colaborou para o bom andamento dos propósitos do Senhor, então eu vou abençoar e vou te dar uma família. Quem aqui tem família? Levanta a mão. Diga, eu sou abençoado por Deus. A princípio, todos nós temos família. Isso é um princípio. De uma maneira remota, de uma maneira mais à frente, todos somos membros de uma família. Mas a multiplicação, o crescimento, o casamento, a chegada de filhos, faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Porque o seu povo, Deus quer ver o seu povo em crescimento. Versículo 22 diz assim: então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: jogue no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas, deixem viver. Então agora, olha para esse povo, gente. Sofrimento, trabalho, sofrimento, filho morto, velório, enterro, vai para cá, vai para lá, morreu o filho do primo, morreu o filho do outro primo, morreu o filho do tio, morreu o irmão, jogou no Nilo. Agora Faraó, parteiro é pouco, eu quero todo o povo. É isso que você leu aí no 20? 22. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo. Então agora todo que era egípcio
Ele estava fiscalizando o parto e a gestação das hebreias. Era algo assim como que não tem como escapar. Na ideia de Faraó, não tem como escapar. Agora todo mundo de olho nelas. Matem todos. E eles aceitaram? Óbvio que aceitaram. Ir contra a ordem de Faraó era um absurdo, irmão. É sentença de morte. Essa foi uma das preocupações de Moisés, quando Deus fala para ele, vai lá e fala com ele. Moisés diz assim para Deus, eu vou falar para ele o quê? Eu vou falar para ele que quem me enviou? Porque tinha culto para o Faraó, tinha adoração para Faraó, ele é quase uma divindade do Egito. Então ninguém ousaria descumprir a ordem de Faraó. A recompensa disso, ao contrário do que aconteceu com as parteiras, é que capítulos mais à frente nós vamos ver esse mesmo povo que colaborou para que morresse todos os meninos hebreus, todos os meninos israelitas. Eles vão ver todos os seus primogênitos terem a vida ceifada na 10ª e última praga. Porque todo pecado gera uma consequência. Vendo que o trabalho das parteiras era lento, o Faraó convoca todo o seu povo. Mas eles estavam cumprindo o propósito de Deus e não sabiam disso. Amém, meus irmãos? Amém. Os propósitos de Deus nunca param, nunca cessam, eles estão em andamento. E operando Deus, ninguém impedirá. Às vezes parece que as coisas estão contra nós. Mas Deus faz que aquilo que parece ser ruim contribua em nosso favor. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que faz com que todas, repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Olha a sua volta. Apesar do que você está vendo, isso está colaborando para o teu bem. Isso não quer dizer que você vai viver bem a vida toda. Isso vai cooperar para o teu bem, se é que você ama Deus. Capítulo 2, do 1 ao 10, estamos do meio para o final da mensagem. Diz assim, essa história é linda, né? Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Nesse cenário aí que nós já lemos. Vendo que o menino era bonito, o que ela fez? Escondeu durante quanto tempo? 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Por quê? Por causa do povo que ficava patrulhando. Então não matava agora, eles matavam depois. Isso aí é recém-nascido. Isso aí nasceu durante o decreto de Faraó. Esse aí tem que ser morto. Eles iam tomar aquela criança e matar. Então, não podendo escolhê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Preste atenção que daqui para frente não tem nada planejado entre Miriam e Joquebede, que é a mãe e a irmã de Moisés, que está aqui nesse cenário. Não combinaram nada, não agendaram nada, fizeram as coisas segundo o impulso do Espírito de Deus, segundo os propósitos que Deus tinha com aquelas 12 famílias e subsequentemente com o seu povo. 5. Êxodo 2:5, a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de... E disse: porque das águas o tirei. Como é lindo ver, irmãos,
e entender os propósitos de Deus. Aqui não era uma rifa. Quem quer ser o príncipe do Egito para tirar o povo? Não. Deus, em sua infinita sabedoria, Ele aponta para aquela família, Ele aponta para aquela criança e Ele decide: Moisés libertará esse povo. Eu usarei Moisés para tirar esse povo daqui. Em meio a uma matança de meninos, a vida de um menino é preservada, a alegria de uma família é restaurada, porque botar a criança no rio, ela só não queria ver ele morto. Ela, como se ela dissesse: ó, está nas mãos de Deus, eu vou botar aqui, seja do que Deus quiser. E Miriam, com muita astúcia, corre e faz toda essa ponte, todo esse contato. E ao final dessa história é Joquebede amamentando Moisés, criando Moisés, fazendo Moisés amar os hebreus, conhecer a cultura dos hebreus, o Deus dos hebreus. Por isso, anos à frente, esse próprio Moisés, ele vai fugir do palácio. Ele vai se meter em uma briga de um egípcio com um hebreu, e indignado porque o egípcio estava batendo no hebreu, ele vai matar o egípcio. Depois ele vai ver dois hebreus brigando, ele vai tentar separar, porque ele pegou amor por aquele povo, porque isso fazia parte de um propósito de Deus. Mais uma vez, eu reitero, Deus tem propósito na tua família. Nada disso aqui em vão, irmãos. Os preletores, o mês da família, as orações, creia de todo o teu coração que Deus, Ele não vai operar, Ele já está operando na tua casa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina essa mulher já pensando em ficar de luto. Daqui a pouco chega a menina correndo: mãe, o que foi, menina? Aí ela conta o que acontece. E ela vai pagar a senhora um salário, a senhora cuidar do seu próprio filho. Gente, é coisa maravilhosa demais aos nossos olhos. Em uma época em que todos os meninos estavam morrendo, Miriam estava recebendo um salário para criar o seu próprio filho. Por quê? Isso fazia parte de um propósito de Deus. E operando Deus, quem impedirá? Acompanhe comigo o versículo 23 do capítulo 2. Versículo 23 diz assim: decorrendo muitos dias, o rei do Egito morreu, aquele malvado. Os filhos de Israel gemiam. Que é isso? Gemiam por causa da sua escravidão. E eles clamaram, e o seu clamor chegou a Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Nessa noite, Deus está nos vendo, está atentando para as nossas situações. Deus está atentando para as nossas famílias. Atentar, dar uma atenção, se voltar a cumprir as suas promessas. Lembrar não é porque ele esqueceu, é impossível Deus esquecer alguma coisa. Lembrar é porque chegou a hora dele agir. E chegou a hora de Deus Pai agir na tua casa, meu irmão. Chegou a hora de Deus agir na tua família, meu irmão. Levanta a tua cabeça, creia que Deus já está agindo na tua família. Aleluia, aleluia. O propósito de Deus era agir mediante a oração do povo. Quanto que um povo, meu irmão, quanto que uma pessoa, quanto que um irmão, uma irmã tem que sofrer para ele entender que ele vai ter que ter uma vida de oração? Conseguiram entender o cenário? Diante de tudo que nós estamos lendo, esse povo só passou a orar no final do capítulo 2. Quantas crianças mortas? Quanto de aflição? Quantas noites sem dormir? Quanto de dor, de choro, de chorar pela dor do outro que eles passaram? No final do capítulo 2, está dizendo aqui, decorridos muitos dias, versículo 23, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. E então eles clamaram ao Senhor. Com carinho, com respeito, diga aí para duas pessoas: Deus quer que você clame. Clame. É para clamar.
É para clamar, irmão. Clamor não é sussurro. Clamor não é de ajoelhar na beira da cama e falar, eu não aguento mais. Não, isso não é clamor, não. Isso é outro tipo de oração, Deus também aceita. Mas aqui ele queria agir, mas através do clamor do povo, da oração do povo, por esse intermédio, porque isso proporcionaria o crescimento da fé desse povo. De maneira que eu orei, eu clamei e o meu Deus agiu. Amém. Aleluia. 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 Amém. Louvado seja o nome Glória a do Deus. Senhor. Busque solução em Deus. A tua solução está em Deus. A tua solução está aos pés do Senhor. Glória a Deus. A tua solução está na casa de Deus. A tua vitória está no meio da adoração. Aprenda a adorar o Senhor. Não desista de louvar, não desista de buscar, não desista de entoar louvores. Deus habita em meio aos louvores. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Não tenha uma vida de murmurador. Não reclame. Deus sabe o que faz. Deus está no... Irmãos, reclamar do que estamos vivendo é dizer para Deus que Ele não sabe o que está fazendo. Quem está entendendo? Isso é perigosíssimo. Porque é isso, porque é aquilo, porque... E Ele, dentro dos planos dele, ele deve olhar para mim e para você. Então você está pensando que eu perdi o controle. Então você está imaginando que eu não sei o que eu estou fazendo, que o diabo passou como um rato, veio, tocou em você, voltou, e eu não ouvi. Nosso Deus tem o controle Amém. de todas as coisas. Todas as coisas. Glória a Deus. Esse texto diz que eles gemiam. O texto diz decorridos muitos dias. Esse texto diz que eles clamaram ao Senhor e o clamor chegou até Deus. Entenderam a diferença? Uma coisa é clamar e outra coisa é o seu clamor chegar até Deus. Ser de todo o teu coração. O texto diz que Deus ouviu os gemidos e viu os filhos de Israel. Qual é o propósito de Deus, pastor? Ele está sendo desenrolado ao longo de toda a vida. Deus tem propósitos primários e propósitos secundários. Deus tem um único propósito e ele está de Gênesis a Apocalipse. E ele tem vários propósitos, não só na Bíblia e dos personagens bíblicos, mas na minha e na sua vida. Alguns deles secundários se cumprirão dependendo da tua decisão, dependendo da sua atitude, dependendo da sua resposta à palavra. Capítulo 3, do 1 ao 7, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te aproximes, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente, o que? Vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Até aqui.
O versículo 7 ele é revelador. E a partir de agora, o propósito que Deus tem com aquelas 12 famílias, claro que ele tinha antes, ele tem com todo o seu povo. Ele vai revelar parte dos seus propósitos a Moisés, integrando Moisés em seus propósitos como o libertador, que seria o responsável para tirar aquele povo de lá. Não é à toa, preste atenção nisso, que ele começa a ficar indignado com a aflição do seu próprio povo. Não é à toa que ele sai do Egito, que ele corre, foge do Egito. Ele começa a amar aquele povo que aprendeu a amar com sua própria mãe Miriam, numa proporção que Deus queria que fosse assim. Então Deus explica, aí Deus fala com ele, vi a aflição, e agora ele diz, o do meu povo. Quantos aqui são povo de Deus? Aleluia, aleluia. Eu faço parte desse povo. Amém. Deus tem visto a nossa aflição. Ele diz mais, ouvi o seu clamor. Aleluia. Isso é muito, meu Deus, significativo. Você saber que Deus ouviu significa o seguinte: olha, espera só um momento, que eu vou entrar com providência. Você não está desamparado. Ele disse mais, conheço o sofrimento do meu povo. Deus conhece o teu sofrimento. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço o sofrimento. E aí, o que Deus vai fazer? Qual é o propósito desse Deus? Versículo 8 ao 10. Aleluia. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aleluia. Chegou a hora de Deus entrar com providência. Irmão, vocês prestaram atenção no versículo 8? O início, Deus falando o que ele fez. Por isso eu desci. É isso mesmo, Deus desceu. Eu desci. Não, ele não só viu a aflição, ouviu o clamor e conhece o sofrimento. Ele desce. Então Moisés ali não estava tendo uma visão, ele estava de fato diante de Deus. Porque Deus desceu. Deus desceu para livrar o seu povo. Agora chegamos na parte conclusiva dessa mensagem. Deus desceu para livrar o seu povo. Isso te lembra de alguma coisa? No Novo Testamento, Deus desceu para livrar o seu povo. É possível isso? Isso aconteceu mais uma vez. Quem é que desceu para nos livrar, irmãos? Quem é que se esvaziou da sua glória, irmãos? Quem é que abriu mão de ser quem ele era e foi diminuído até a morte, e morte de cruz, para ser humilhado, massacrado e carregar as nossas dores, os nossos pecados? Quem foi que desceu e sangrou seminu, humilhado em uma cruz? Aqui é uma tipificação do Evangelho, e esse é o propósito de Deus por toda a Bíblia: descer para livrar um povo aflito, para livrar um povo que está padecendo, sofrendo, para ser a porta desse povo, para ser o pastor desse povo, para ser a água desse povo, aleluia, para ser a videira verdadeira desse povo, para ser o salvador desse povo. Eu desci. Querido, se você se sente sozinho, nessa noite o Senhor me enviou aqui para te lembrar: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jamais te abandonará.
Isso é uma aliança, isso é um pacto. Aleluia. Irmãos, esta é simplesmente a maior de todas as vitórias que você já teve. A salvação da tua alma. E esse era o propósito de Deus com aquelas famílias. Acredita nisso? Esse era o propósito de Deus com aquelas famílias. Porque desceu para quê? Para livrar, para libertar o povo. Para libertar o povo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém, irmão? Alô, irmão, pastor, aqui tem culto de libertação. Eu falei, querido, ele nos libertou do império das trevas. Amém. Não é um culto que vai me fazer ser liberto. Eu vou anular a obra da cruz. Já foi feito. Eu creio, tomo posse, eu vivo isso. Eu ergo a cabeça e cumpro a palavra. Glória a Deus. Do que Jesus vem nos livrar. 1 de João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, desfazer as obras do diabo. Aleluia. Ele veio nos livrar. Você pergunta de escola bíblica de criancinha. Ele é o nosso Salvador. Vai salvar, tio? Vai. Salvar do quê? Aleluia. Ele é o Salvador. De que ele salva? Da ira de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo numa época de longanimidade. Diga graças a Deus. Vou repetir a palavra: longanimidade. É paciência de Deus. Nós estamos vivendo numa época de graça e de amor de Deus. Ele se apresenta como Pai e Ele chama as pessoas para a salvação. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas vai chegar um dia, repita comigo, um dia, que esse Pai, Ele vai vestir a roupa, a toga de juiz. A misericórdia será colocada de lado. A graça será colocada de lado e Ele vai agir com justiça. Aleluia. Um justo juiz diante daqueles que brincaram de ser crente, diante daqueles que disseram não ao convite de salvação, serão julgados por um justo juiz. E salvar é salvar disso. Porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, a pior coisa que vai acontecer no inferno será a ira de Deus sendo derramada naquele lugar. Onde a Bíblia classifica em pranto e ranger de dentes. Tamanha a dor e a aflição daquele lugar. Mas Ele nos escolheu. Os escolhidos de Deus, digo amém. Amém. Diga, eu fui escolhido. Ele nos amou primeiro. Ele diz: não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Glória a Deus. Vamos concluir em Mateus capítulo 1. Glória a Deus. 12 famílias e o propósito de Deus. Mateus 1, a partir do versículo 2, diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias.
Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Versículo 11. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O propósito de Deus é Cristo, pois Ele escolhe da tribo de Judá sair dali o Salvador daquele povo, não para resolver um problema de geografia, para tirar de um povo, de uma terra e levar para outra, mas para resolver um problema espiritual, o problema do pecado, a culpa do pecado, o peso do pecado, a aflição do pecado, a presença do pecado, o poder do pecado, foi resolvido em Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. O propósito de Deus por toda a Bíblia é o santo e glorioso Evangelho, onde em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. De tudo que você possa conquistar, a coisa mais importante é a salvação da tua alma. Glória a Deus. No céu não entra canudo, no céu não entra diploma. E aliás, quem conquista alguma coisa e se afasta de Cristo não é digno desse Cristo. Se eu conquistei e foi com Cristo, é digno que eu me aproxime ainda mais. Amém. Que eu o honre ainda mais, que eu o adore ainda mais. Glória a Deus. Porque muitos têm usado da sua própria bênção a desculpa para não adorar mais, para não congregar, para não trabalhar, para tirar a mão do arado, para olhar para trás. Mas esse não é o propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. O propósito de Deus é que todos os homens alcancem a salvação. Glória a Deus. Que haja salvação na tua família. Amém. Que haja salvação na tua casa. Primos distantes, tios distantes, avós distantes. Que o Senhor alcance a tua família. Que você dê um bom testemunho aonde quer que ele estiver, independente da terra. Erga a tua mão comigo. Vamos terminar com esse ato de fé. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo aqui por cada família, primos, sobrinhos, netos, filhos, ditos afilhados, aonde quer que eles estiverem, Senhor. Nós ligamos na terra para a salvação da vida deles, que sejam alcançados por essa intercessão, que sejam alcançados por esse clamor, porque eu creio que quando eu creio na tua palavra, o Senhor é cumpridor das tuas promessas, que será salvo eu e minha casa, e eu louvarei, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. E os que ligam na terra digam amém, amém. Uma salva de palmas ao Rei, para Ele toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Senhor. Pastor Carlos. Quem recebeu, diga amém. Amém. Palavra, ensinamento, aula, tudo junto, né? Hein, igreja? Amém. Márcio é um homem de Deus, Márcio é um homem ungido por Deus. Sabia que ele seria canal de Deus para a nossa vida. Amém? Tinha certeza, não tinha dúvida. Oi? Marquei horário contigo? Amém? Sou não, Márcio, está dentro lá. Amém? Poxa, maná, alimento do alto. Isso foi aquela feijoada, um
substância. Hã? Foi ou não foi, igreja? Bênção pura. Bênção pura. Que maravilha. É bom, né? Aprender, não é bom? É bom aprender, é bom ser ministrado. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério a cada dia. Amém, igreja? Bem, chegou o momento de cearmos com Deus. Quem tem essa aliança, como foi pregado aqui, aliança com o Senhor, os aliançados. Mas eu quero despedir de você que está nos vendo através desta live, que você com certeza foi abençoado. Compartilhe para que outros sejam alcançados por esta palavra tão abençoada da parte de Deus. Amém? Olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ter misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti e sobre a casa levante o seu rosto e te dê a paz. Diga a todos amém. Amém. Amém.